Oi, gente! Eu sou a Natália, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre livros! Eu passei muito tempo sem gravar pro YouTube, então acho que eu perdi um pouco a manha, porque eu tô um pouco sem jeito, mas vai fluir bem, eu sei que vocês estão aqui comigo. Então já pega o seu cafezinho, eu tô aqui bebendo café na minha xícara do Jungkook, eu amo ela, gente. Mas também pode ser um chá, uma aguinha, qualquer coisa pra você ficar bem confortável, porque agora a gente vai julgar as minhas últimas leituras. Vou começar com a maior bomba literária que eu li esse ano, que foi O Lado Feio do Amor. Contextualizando aqui pra vocês, ele vai contar a história de uma menina que tá passando por uns problemas, então ela se muda pra casa do irmão. E quando ela vai fazer a mudança, quem tá lá para recebê-la é o amigo do irmão, que é vizinho dele, que consequentemente também vai ser vizinho dela. É um clichêzão, né? Vamos combinar que não tem nada de novo? Eles começam a se ver com frequência e criam um acordo de se envolver sem sentimentos, porque o Miley é uma pessoa completamente bloqueada emocionalmente. E ela no início diz que tá tudo bem, mas começa a se apaixonar por ele. E aí tudo começa a desandar como já é esperado. Mas o que realmente me incomoda nessa história é que a relação deles se baseia nas humilhações que a Tete se submete pra estar com ele. É extremamente constrangedor e humilhante e eu odeio como o livro traz toda essa narrativa. Porque desde o início ele deixa bem claro que não é uma pessoa que está apta a ter uma relação, que não quer ela de forma amorosa, que não é uma pessoa que vai tratar ela com afeto. E mesmo assim ela aceita estar nessa relação e acaba passando por umas coisas muito feias, gente, que não tem como não sentir dor física lendo. Tem algumas cenas bem específicas que não dá. Por exemplo, tem um capítulo que eles estão lá no meio do ato e ele vai chamar ela pelo nome da ex. E ela reage de uma forma como se estivesse tudo bem. São umas cenas assim que tem que dar uma pausa pra respirar. Eu juro pra vocês, quando eu li essa específica, eu quis bater minha cabeça na parede. Mas não para por aí, porque tem muitas cenas como essa e eu acho que a leitura desse livro foi extremamente cansativo, principalmente porque tem muitos hots desnecessários, gente. É uma coisa meio apelativa, parece que a autora colocou aquilo ali justamente pra dar um impacto no leitor, mas não funciona. E isso é muito enjoado, eu não consegui me envolver emocionalmente com os personagens principais. Na verdade, eu gostei mais dos personagens secundários, por incrível que pareça. Além disso, o plot desse livro não me pegou tanto porque já era algo que eu imaginava. Eu não sei se foi uma surpresa pra vocês, mas eu já tinha na minha mente algo do tipo. Eu odeio a representação feminina nesse livro, eu odeio mais ainda a representação do amor. Eu acho que traz uma narrativa de que o amor, mesmo passando por muitas humilhações, ele pode ser curado e pode ser transformado em algo bonito. Eu acho esse tipo de mensagem um pouco perigosa, porque a gente não deve perdoar tudo, sabe? Então, pra mim, a única salvação para esse livro, a única forma dele ter uma mensagem positiva em relação a traumas e tudo mais, seria se o casal não ficasse junto no final e, em vez disso, eles seguissem caminhos opostos e fizessem terapia. Agora, outra questão sobre os livros da Colleen Hoover que eu vou ter que levantar com vocês. Eu juro que eu não queria militar, mas não tem como deixar passar batido que os protagonistas do livro dela é sempre pessoas padrões. Eu queria muito perguntar pra vocês, eu queria indicação de um livro dela que seja, que não tenha personagem branco, hétero, padrão como protagonista. Não é possível que seja normal uma autora tão grande, uma autora best-seller, não ter representatividade nos livros. Eu acho isso um absurdo. Então isso também fez com que eu não quisesse mais ler o livro da Colleen Hoover. Eu fiz até um vídeo no TikTok falando um pouco sobre isso e algumas pessoas me questionaram. Simplesmente não sinto mais vontade de ler livros dela. A escrita dela é viciante, não tem como dizer o contrário. Mas não dá mais pra mim, juro. Então eu quero saber aqui nos comentários o que é que vocês pensam sobre isso. Vamos para o próximo. Depois do Stephen King. Gente, esse aqui eu tinha expectativas muito altas, porque esse diva, ele é autor de It a Coisa, que é o meu filme de terror favorito, uma história que é muito importante pra mim. Então eu achei que iria amar, mas eu não amei. Ele vai contar a história do James, que é um adolescente com habilidades sobrenaturais que faz ele se comunicar e enxergar pessoas mortas. Bem leves, mas o ponto da história é que a mãe dele é uma policial. Não, peraí. A mãe dele namora uma policial e essa policial tá investigando um carro de um terrorista que acabou de ir de arrasta pra cima. E quando ela descobre que o James tem essa particularidade, né, de poder falar com os mortos, ela pede ajuda a ele pra investigar o caso. Ela literalmente pede pra uma criança se comunicar com o defunto do além pra ajudar ela no caso de polícia. Mona,
Você é maluca? O ponto da história é que o James se comunica com esse terrorista, só que esse criminoso simplesmente decide ficar na vida do James, aterrorizando ele. E a partir daí que o bagulho fica tenso. Eu me perdi um pouco no meio do livro, eu achei que ele foi perdendo um pouco o caminho. Sabe quando a gente tá em uma leitura fluida, mas parece que o livro vai por um caminho que acaba dissipando a sua atenção? Mas depois parece que ele voltou pro eixo, então eu estive muito imersa nele no início. No meio eu dei uma perdida, mas lá pro final eu comecei a me envolver de forma profunda com ele novamente. De fato, a escrita do Stephen King é maravilhosa. Esse livro é narrado pelo nosso protagonista, né, que é um adolescente, então é muito legal a gente acompanhar os pensamentos e umas piadinhas dele. Fala sobre juventude, mas também traz algumas crises existenciais, porque ele aborda alguns temas profundos, tipo o que vem depois da morte. Isso é algo que o livro deixa ali algumas questões, sabe? Tipo, pra onde nós vamos? Por que existimos? De onde viemos? Essas questões me deixam um pouco coringando da cabeça, então isso foi muito legal do livro. O plot do final é muito bom. Eu sinto que essa história tem muito potencial, mas parece que o Stephen King não quis, sabe, elaborar da forma como ela merecia ser elaborada. Talvez se fosse um pouquinho maior, como vocês podem ver, esse livro é bem curtinho, parece que faltou um molho, sabe? Mas é um hit, tá? Vale muito a pena ler, principalmente se você quer uma coisa sobrenatural, meio suspense, super indico. O próximo é Delilah Green Não Está Nem Aí. Gente, eu sei, esse título é um pouco ruim, mas o livro é muito bom, eu juro pra vocês. Ele é um romance sáfico super gostoso e profundo e tem uma narrativa mais madura. Então é uma ótima opção pra você que não aguenta mais livro LGBT teen. Eu sei que a gente também quer uma coisa mais adulta. Nele a gente vai acompanhar a história da Delilah, que é uma gostosa. Ser sapatona é muito bom. Tô brincando, gente. A Delilah, ela cresceu sendo a ovelha negra da família, se sentindo super excluída. Então ela vai para Los Angeles construir a carreira de fotógrafa dela lá e dá super certo. Porém, em um belo dia, tudo muda porque a irmã dela, que ela não se dá muito bem, vai casar e chama ela para ser fotógrafa do casamento, então ela tem que voltar para a cidade natal. E essa viagem não apenas traz memórias do passado, como também ela reencontra a amiga da irmã dela, que é a Claire. Apesar de ter personalidades opostas, porque enquanto a Delilah é super desapegada, super mulherenga, a Claire é meio dona de casa, conservadora. Não, conservadora não, né? Mas ela vive uma vida mais tranquila, porque ela é separada, ela é mãe de um adolescente também. Então elas têm estilo de vida bem diferente, o que vai causar também algumas dificuldades no surgimento desse sentimento e no desenvolver da relação, mas é muito gostoso de acompanhar, gente. Que casal maravilhoso! E eu adoro que o livro aborda muitas questões familiares de forma sensível e responsável, traz aí alguns traumas do passado. Eu me emocionei muito com isso aqui. Leiam porque isso aqui é um hit. A Depressão é uma Borboleta Azul. Esse foi o primeiro livro que eu li no meu Kindle e eu gostei muito porque ele cumpre ali o que ele promete, que é ser um espaço de conforto. Então ele tem ilustrações super bonitinhas, tem uma playlist que eu adoro e, claro, poemas super sensíveis que tocam na nossa alma, e ele fala de forma muito crua e honesta sobre as nossas dores, nossas emoções, principalmente sobre experiências e vivências femininas, então isso é muito legal. Além disso, ele é super rápido e fluido, então se você quer um livro de cabeceira, um livro para você ler ali na sua rotina corrida, ele é uma ótima opção para você. A gente, minha garganta já tá seca, tá? Agora vamos falar sobre Nostalgia 1 e Nostalgia 2, que são livros babadeiros, tá? O primeiro volume começa com o Nicholas, que é o nosso divo protagonista, que ele acaba de flagrar o seu marido na cama com outra mulher. Sim, gente, o nosso querido tomou um belo de um corno, mas, como diz o ditado, há males que vêm pro bem, porque nesse período de separação, o Nicholas é convidado para um evento de reencontro da sua turma do colegial. E esse evento traz muitas lembranças da juventude, e adivinha quem o Nicholas encontra lá? O ex-capitão do time de basquete, que também foi o seu primeiro namorado. E é aí que o babado realmente começa, meus amores, porque apesar de muito tempo ter se passado, os dois ainda nutrem uma faísca de paixão um pelo outro e não se superaram mesmo depois de tantos anos, porque eles não foram só um casinho de adolescência, eles foram o primeiro amor um do outro. E o Nicholas, ele já tomou gaia mesmo, então vê essa festa uma bela oportunidade de dar pro ex.
Eita, que delícia! Eita, quando o negócio é bom... Eita, que delícia! Eita, que delícia! E aí a gente acompanha a jornada do Nico tentando superar o ex e dar uma nova chance a esse amor do passado, só que tem algumas questões bem delicadas, porque o ex dele é um cara muito abusivo, que não quer largar do pé dele. Inclusive eu acho legal que o livro traz essa questão de uma forma responsável e delicada, a questão do relacionamento abusivo. Eu acho que isso enriquece a leitura e torna a obra mais relevante, porque ela traz de certa forma um aviso do que uma relação tóxica pode se tornar. Já o segundo livro, ele aborda como é a natureza de um romance regado por cicatrizes do passado, então ele traz ali uma abordagem ainda mais sensível, que a gente se vê super envolvido com esse casal. E que casal, viu, meus amores? Todos os personagens carregam uma posição muito interessante. Eu adoro que o Ethan é super obcecado pelo Nico, e o Nico é tipo it boy, sabe? Eu acho ele um divo. Super me identifico com ele, eu adoro que ele traz várias referências do mundo pop, isso é muito legal, sem parecer forçado, porque eu tenho muitos livros que forçam demais nas referências pop, mas eu não senti isso, então... adorei. Vale deixar aqui o aviso de que você vai passar raiva porque os personagens estão o tempo todo fazendo besteira, mas eu acho legal porque a gente vê a parte humana deles, mas sim, você vai passar raiva. Água Viva, de Clarice Lispector. Ai, mona, isso é... Gente, vocês não têm noção do quanto é difícil descrever as minhas impressões quando eu leio algo muito intenso, porque parece que tudo que eu falo não tá à altura, ou tudo que eu falo ainda não é certo. A única coisa que eu posso falar pra vocês é que ler Clarice Lispector não é pra entender, e sim pra sentir. Tem muitos pontos da escrita dela que é contraditório, mas ao mesmo tempo não é. Cada frase vem carregada de uma emoção muito densa. Às vezes você tem que dar uma pausa pra dar uma respirada, porque é realmente muita coisa. Eu gostei muito dessa leitura, apesar de ser um livro fininho, ele é muito lindo, vale a pena ler. Em alguns pontos específicos eu acabei perdendo a atenção, porque é um tipo de escrita no qual eu não estou habituada. Eu me senti explorando a língua portuguesa, porque tem muitas palavras nesse livro que eu não fazia nem ideia de que existiam. Foi uma coisa que trouxe uma montanha-russa de emoções, então super valeu a pena, tá? Agora vamos para mais um romance nacional super sensível que eu amei. Temos aí Amor às Causas Perdidas. Nele a gente vai viver com a Laura o seu processo de cura após sofrer um aborto instantâneo e descobrir que foi enganada pela sua família durante sua vida inteira. Depois de separar do seu ex-marido, a Laura vai morar com a melhor amiga e de brinde com o irmão da melhor amiga, que é o Theo, um gostoso que a gente logo vê que é um personagem masculino escrito por uma mulher. Mas voltando aqui à nossa história, a autora levanta questões bem importantes, como a dificuldade de casais homoafetivos em adotar uma criança no Brasil. Um ponto interessante que eu acho que eu nunca vi em nenhum outro livro, então gostei. Teve alguns poucos detalhes que me incomodaram, que eu achei mais ou menos, como o romance ioiô da Tainá, que é a irmã do Theo, né? Eu achei muito chato isso dela ficar indo e voltando com a ex toda hora. Eu achei que poderia ter sido melhor desenvolvido, mas além disso, eu amei essa leitura, foi super fluida. Eu adoro que ela tem capítulos bem curtinhos, então faz parecer que a gente tá lendo mais rápido. E todo capítulo começa com uma poesia, isso é muito bonito também. Eu adorei a estética do livro. Achei super lindo, super delicadinho, personagens maravilhosos, então recomendo. O Beijo da Neve, gente, olha que capa mais linda. Ele é um dos romances mais bem construídos que eu já li. Tem uma coisa bem Enemies to Lovers que a gente ama. A história se inicia com a nossa protagonista Nina, que ficou longe das pistas por um longo tempo porque ela teve algumas questões familiares, mas finalmente ela decide voltar. E nesse momento ela precisa lidar com a presença do Elian, que é um patinador super famoso e também um amor platônico da adolescência dela, mas que por um acontecimento, que eu não vou dar spoiler, é claro, ela passa a odiar ele com todas as forças. Porém, como ela tá meio ruim de grana, ela começa a trabalhar como babá na casa de uma família que carrega vários mistérios, e adivinha quem faz parte dessa família? Isso mesmo, ela vai cuidar de umas crianças e o Elian é o irmão mais velho dessa família, então ela começa a conviver com ele e descobrir que a convivência traz algumas surpresas. Eu achei a leitura desse livro super emocionante, me deu muita vontade de ler outras
das obras da autora. Ele aborda assuntos bem pesados, principalmente na questão familiar, mas ele também é muito leve e divertido. Eu me conectei tanto emocionalmente com ele que pra mim seria como uma literatura de cura, mas isso é uma experiência muito pessoal. Eu quero muito que vocês leiam não somente esse, mas também outros livros que eu indico, se vocês se interessarem, pra eu saber a perspectiva de vocês. Agora, o último dessa lista, que pra mim tá em primeiro lugar até o momento, vocês já sabem, tudo é Rio, né? Isso aqui ou você ama ou você odeia, tá? O tanto que eu estive imersa nessa leitura, o tanto que eu me emocionei, o tanto que eu me agarrei a esse livro e não consegui soltar por causa dessa maldita dessa escrita da Carla Madeira, não tá escrito. A profundidade e a transparência na palavra dela foi algo que me encantou de uma forma que eu nem imaginava. Eu me vi muito dentro das páginas, no sentido de que eu sentia a dor da protagonista, eu vivi aquilo como se eu não tivesse lendo e sim realmente vivendo no mundo físico tudo aquilo. É uma experiência que só uma leitura realmente muito envolvente vai te proporcionar. Por isso que eu falo, gente, ler é a melhor coisa do mundo. Ai, meu Deus, apareceu um besouraço aqui na minha cortina, gente. Eu acho que eu vou encerrar esse vídeo. E agora? Eu tô gravando esse vídeo tarde da noite, já tá todo mundo dormindo. Quem é que vai me socorrer? Gente, olha isso. Ai, gente. Oh, meu Deus. Eu sei que muitas pessoas não gostaram do final e eu também não gostei, gente. A questão é que o meu afeto com esse livro parte muito mais da escrita do que da história em si. Eu vejo algumas pessoas fazendo comentários da personagem Dalva do tipo, que ela deveria ter separado, que ela não deveria voltar, que isso, que aquilo, mas eu acho de uma grande falta de sensibilidade a gente se colocar nesse papel de julgar a vítima, independente se for no meio literário ou não. Me tirou muitas lágrimas, tem muitas frases desse livro que me emocionam só de eu bater o olho, então 5 estrelas. Era pra ser só 10 livros, mas eu vou fazer um extra e indicar mais 2 que ainda estão em andamento, tá? Esse aqui, Um Traço Até Você, eu tô adorando. Também é um romance sáfico. 2 protagonistas pretas, o que é bem legal, representatividade, né, galera? Pelo amor de Deus. Super jovial e fofo, se passa ali na faculdade. Também é nacional, delicinha. Eu li ele até a página 159 e depois dei uma pausa porque eu tô lendo com uma pessoa, então ela parou e eu parei também porque a gente quer ler no mesmo momento. E eu também vou deixar aqui como última indicação a minha leitura atual, que é A Natureza da Mordida, de Carla Madeira. Outro dessa diva que tá me pegando muito pela escrita também. A história dele também parece muito legal, é meio que o registro da conversa entre 2 amigas, uma senhora de idade e outra mais nova. E é muito bom essa troca que elas têm, a carga de vida delas, é muito bom de acompanhar isso. Eu tô adorando, gente. Eu tô na página 130. Olha que lindo. Olha a cara dela. É isso, gente. Não esquece de comentar aqui o que vocês acharam. Eu amo essa troca. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Se inscreve também e curte o vídeo, compartilha. Tudo isso é muito importante para o crescimento do canal. Muito obrigada a vocês que ficaram até aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado.